Eu saúdo na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu estou nesse momento aqui. Primeiro, por ver tantas pessoas já num culto presencial. Ficamos tanto tempo em nossas casas. Mas você que nos assiste também em casa, em qualquer local, seja bem-vindo neste momento. E nesta manhã, primeiro quero agradecer essa igreja que tem sido parceira do nosso ministério. A Associação dos Gideões não é uma igreja, a gente vai ver, uma associação de profissionais liberais, interdenominacionais, que trabalha junto com as igrejas na parte da evangelização. Hoje é o maior ministério evangelístico da atualidade. Já fazem 121 anos que o nosso ministério existe. E nós estamos na base firme de que a palavra de Deus, na Bíblia, foi inspirada por Deus. É fidedigna, ou seja, a gente aceita ela como está. Não é uma referência. A gente crê no poder da palavra de Deus. E hoje nós vamos compartilhar alguns testemunhos daquelas pessoas que foram impactadas simplesmente ao ler a palavra de Deus. Então, nosso ministério não é um ministério de pregação. É um ministério, como foi colocado, de colocar a Bíblia e do evangelismo pessoal. Mas eu quero começar com um tema, talvez, que nós... Eu não sei se está... Não estou conseguindo... Está ligado, mas não está indo. Você passa... Você... Agora começou a aparecer. Será que o Brasil tem jeito? Nós somos um país que temos 63 mil mortos anualmente pela violência. Nós somos um país de mais de 200 mil abortos oficialmente. Clandestino se calcula que chegamos a 1 milhão. Mais de 45 mortes por acidente de carro, provocado muito por bebida alcoólica. Mais de 40 mil crianças abandonam o lar por ano neste país e vão morar nas ruas. A maior causa de mortes no Brasil, por incrível que pareça, é devido a erros médicos. É um dos países mais corruptos e exporta corrupção para outras nações. Temos uma pobreza devido à má distribuição da renda. Tem a maior parada gay do mundo. E temos crescentemente assistido o aumento dos suicídios. O Brasil já é o 10º país no mundo em termos de suicídio. Calcula-se 11 mil suicídios por ano aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, no mundo são 800 mil suicídios. Vamos ver um pouquinho se esse Brasil tem jeito. E eu quero começar lendo com vocês um testemunho, nós vamos ter alguns também colocados aí. E o título que nós demos para ele foi No Chão Quase Despedaçado. Tudo ia muito bem na minha vida e a minha família, até que no ano de 1984 comecei a sentir dores fortes de cabeça, não dormia, nem me alimentava direito. Desesperado, busquei guias espirituais, mas as coisas pioraram. Passei a ter alucinação, coisas inexplicáveis aconteciam em casa e passei a sentir um forte desejo de me matar. Procurei os médicos, fiz tratamento psiquiátrico, mas nada resolvia. Então passei a ler tudo que parecia na minha frente. Num dia chuvoso, andando pela rua, completamente desorientado, vi no chão um Novo Testamento, aquele distribuído pelos Gideões, quase despedaçado, sem capa, molhado. Peguei-o, juntei suas folhas e li uns versículos. Chamou-me a atenção a passagem de Apocalipse 22, 15, que diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Essa passagem vinha à minha mente sempre que eu pensava em me matar. Tempos depois, eu e minha esposa passamos a frequentar uma igreja evangélica. E naquela época também ganhei um Novo Testamento dos Gideões.
meditando na palavra e participando dos cultos, entreguei minha vida a Jesus. Hoje sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus e realizo campanhas evangelísticas. Sou feliz e grato a Deus pela oportunidade de testemunhar que a sua palavra não volta vazia. Temos milhares e milhares de testemunhos ao redor do mundo. Veja, o primeiro impacto que ele teve, o senhor Odilão, foi através da leitura da palavra de Deus. O nosso ministério se baseia fortemente, que está escrito em Isaías 55, que diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Diz lá: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, às vezes a gente lê e diz assim: nossa, mas eu evangelizei, entreguei, a pessoa leu e não aconteceu nada. Aconteceu sim. Cada vez que a pessoa lê a palavra, ela toma uma decisão, ou de seguir ou não seguir. E que está bem claro que ela fará aquilo que apraz, o que Deus deseja naquela pessoa. Qual é a nossa missão? De uma forma bem simples, nós existimos para levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é importante para a gente entender um pouquinho mais do nosso ministério logo à frente. Vamos agora entender um pouquinho da nossa história. Quero aproveitar essa manhã que foi dada aqui, um tempo maior, para compartilhar como surgiu esse ministério. Nós temos um vídeo, vamos assistir um pouco através deste vídeo, depois eu faço alguns comentários. Aqui são as 3 pessoas que vão estar comentadas no vídeo: o Samuel, o John e o William. São as 3 pessoas que fundaram a associação, começando com John e Samuel. Na noite de 14 de setembro de 1898, ele chegou como já tinha feito muitas outras vezes, mas nesta noite o local estava completamente lotado, com exceção de uma cama extra em um quarto duplo já ocupado. Foi lá que John Nicholson encontrou pela primeira vez Samuel Hill. Durante a noite, o Sr. Nicholson pediu licença ao Sr. Hill para aumentar o fogo da lamparina, de modo que pudesse ler a Bíblia, e contou-lhe sobre a promessa que tinha feito à sua mãe quando ainda era um garoto de 12 anos de idade, de ler a Bíblia e orar diariamente. Surpreso, o Sr. Hill lhe disse: por favor, leia em voz alta para que eu possa ouvir, pois eu sou cristão também. Aquela noite marcou o encontro de 2 caixeiros viajantes que logo se entusiasmaram com sua comunhão cristã. Nascia um ideal. 8 meses mais tarde, John Nicholson e Samuel Hill se juntaram com William Knights para formar uma associação de homens cristãos viajantes que chamariam de Os Gideões. Enquanto muitas coisas mudaram nesses 100 anos, o valor desses homens chamados Os Gideões não mudou. A missão se mantém fiel: ganhar outros para Cristo, através da associação, do testemunho pessoal e da distribuição da Santa Palavra de Deus. O que começou com a oração de uma mãe pela fidelidade de seu filho, acenderia uma chama que continua a queimar, chamada Os Gideões. Em 1953, florescia no Brasil a ideia da fundação de um movimento semelhante. Espelhando-se na figura de Gideão, o reverendo Gutenberg de Campos, pastor presbiteriano na época sediado em Bauru, São Paulo, abraçou a causa.
A ideia era inscrever 30 líderes evangélicos do país de todas as denominações. Depois de treinados, os líderes arregimentariam mais 10 até completarem os 300 gideões. Entre estes estava Abdênego Lisboa, de Belo Horizonte, que convidou José Ramos Vilas Boas, um agrimensor e professor universitário em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dessa iniciativa pouco sabemos, mas o missionário Stephen Sloop, que havia sido gideão na Carolina do Norte, vendo o envolvimento do irmão Vilas Boas, falou com ele a respeito dos gideões internacionais e ofereceu-lhe algumas cópias da revista The Gideon. Entusiasmado com o ministério, Vilas Boas começou a comprar com recursos próprios Bíblias e Novos Testamentos, identificando-os com o emblema de os Gideões e colocando-os nos hotéis. Tornou-se o primeiro gideão brasileiro em maio de 1956. Em 17 de novembro de 1956, redigiu uma carta à Sede Internacional incentivando a organização do ministério no Brasil. O irmão Vilas Boas foi realmente um homem vocacionado por Deus para fundar os Gideões no Brasil. Em 18 de outubro de 1956, fez a primeira distribuição relatada no Brasil, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde fez o seguinte pronunciamento: Senhores, vocês são os que fazem as leis de meu Estado. Se vocês, em suas vidas pessoais e em seus deveres como representantes do povo, usarem as doutrinas e princípios bíblicos, vocês serão felizes e contribuirão para a felicidade de nosso povo que agora vive em trevas. No outono... Ok. Desde 1958 até agora, já distribuímos no Brasil mais de 200 milhões de exemplares do Novo Testamento. Se aquele pessoal daquela Assembleia tivesse levado a sério, o Brasil seria diferente, né? As estatísticas que eu iria mostrar para vocês seriam bem diferentes. Mas graças a Deus, nesses 62 anos, os evangélicos cresceram bastante no Brasil. Quando o nosso ministério começou, tinha uns 3 milhões de evangélicos. Hoje falam-se em 60 milhões. Não vamos entrar no mérito da qualidade, mas vamos entrar no mérito da divulgação da palavra de Deus. E no mundo nós já distribuímos mais que 2,2 bilhões de Novos Testamentos. A nossa missão, se vocês prestaram atenção bem no vídeo, continua a mesma. Nós fazemos o nosso trabalho através de uma associação, uma estrutura organizacional para abranger todo o território. Nós temos 760 campos. Nós precisamos fazer com que as Bíblias cheguem naquele local. Nós precisamos imprimir as Bíblias, nós precisamos capacitar as pessoas. E nós se unimos semanalmente para orar, porque esse ministério é um ministério espiritual. Nós lemos e oramos. E por isso o nosso ministério tem se mantido unido. Mais diversas denominações estão juntos, mas ninguém vai fazer algum comentário de posição teológica. Nós lemos e oramos pelas distribuições, uns pelos outros. E isso fez com que o ministério chegasse. Qual é o nosso trabalho dentro disso? Testemunho pessoal e evangelismo. O nosso ministério está voltando a isso. O nosso ministério foi fundado em 1899, até 1908 não distribuiu nenhuma palavra de Deus. Eles se associaram primeiro para se fortificar na fé. Porque esses cacheiros viajantes, eles iam nos hotéis, onde à noite tinha bares, tinha prostituição, tinha jogos. E eles falaram, se a gente ficar aqui, vai acabar sendo contaminado. Então, esse foi a origem. Eles queriam ser diferentes para que as pessoas, quando chegassem a elas, perguntassem por que elas não fazem isso, não fazem aquilo que todo mundo está fazendo, e eles então compartilhariam a palavra de Deus. E isso continua sendo o nosso trabalho também aqui. Depois de 9 anos, começou a primeira colocação na recepção do hotel, porque eles falaram, olha, no hotel aqui ficam as pessoas, né? Por que não deixar uma Bíblia? E depois foi se estendendo. Então, uma das formas nossas é fazer o evangelismo pessoal. E nós temos 2 exemplares que nós usamos. O marronzinho, que os homens geralmente usam, que agora já está na NAA, é uma leitura mais fácil, diagramado, ficou bem mais tranquilo. Temos também esse azul claro, que as auxiliares usam para esse evangelismo. Esse nós compramos, cada gideão compra, e faz, então, o evangelismo.
fizemos muito, estamos fazendo muito, crescemos nisso muito fortemente, mais de 54% nesse ano de pandemia. E o outro pilar é a colocação da palavra de Deus nos locais aprovados. Muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu não posso deixar uma caixa na igreja. Não, a gente não deixa. A gente coloca, nós trabalhamos junto com a igreja, participando. Temos uma excelente notícia, o Ministério da Justiça e da Segurança nos procurou, eles estão com um projeto grande de fazer um kit para as pessoas da segurança. Tem tido muito suicídio e eles querem entregar um exemplar. E nos convidaram. Aí eles perguntaram se nós podíamos fornecer. Nós falamos, não. Nós podemos sim, estar junto com vocês quando vocês entregam o kit. E estamos falando em 800 mil Novos Testamentos. Orem por isso. Vai passar no Congresso esse projeto, que esse possa realmente acontecer e nós possamos, então, junto com esse ministério, estar levando também o Novo Testamento para essa área. Então, nós temos locais aprovados. E a gente fala sempre que é naqueles locais do trânsito da vida que a gente vai ver também como é feito isso. Estamos hoje em torno de 250 mil gideões auxiliares ao redor do mundo. Estamos presentes em 200 países. Distribuímos a palavra de Deus em 107 idiomas. Veja, são bastante idiomas e cada vez mais estamos traduzindo isso para mais idiomas. Distribuímos, no último exercício, 71,1 milhões de Novos Testamentos ao redor do mundo. Claro que a pandemia fez nós descermos nesse aspecto no mundo inteiro. Como comentei, nós distribuímos fortemente nas escolas e nas universidades. E já vou comentar aqui com vocês, nós temos um projeto aqui, assim que a pandemia nos liberar para ficar nas escolas, queremos ainda até maio distribuir 4 milhões de Novos Testamentos, fazer uma blitz nacional, porque sabemos que muitos estão precisando da palavra de Deus, estão abertas para receber depois desse episódio tão difícil que estamos passando. Colocamos também nos hotéis, tem salvado vidas de muitas pessoas. Vocês não imaginam o número de pessoas que se hospedam no hotel para se suicidar, gente. Vocês não imaginam, é grande. Eles não deixam revelar as estatísticas porque isso ia atormentar muito a população, mas é fortemente impactado esse tipo de acontecimento nos hotéis. Nas prisões, o governo de São Paulo nos convida para colocar nas cadeias. Eles dizem, olha, o único bandido que não volta é quando ele disse que recebeu um negócio desse e leu. E que aceitou Jesus. Esse não volta de novo. O restante acaba voltando aqui. E eles então falam, vão, distribuem. Né? Fizemos também grandes distribuições aqui. Também fazemos a distribuição nas Forças Armadas. Tivemos o privilégio aqui no Tiro de Guerra, o Roberto e eu participamos aí, bem cedinho, fizemos a distribuição aqui em São Caetano, e eles sempre aproveitam para que eu faça uma palestra também de finanças, então eles ficam mais atentos e depois eles recebem um exemplar. As auxiliares, elas têm um papel muito importante. Elas fazem aquele trabalho de formiguinha, né? Elas vão no consultório, nos hospitais, para deixar a versão branca na área de saúde. Um trabalho que eu acho que o homem não teria muito paciência. Às vezes passa o dia inteiro distribuindo 50. Aí nós vamos num colégio e distribuímos 1000, né? Só que aquele trabalho delas foi muito mais sacrificial do que o nosso na porta, praticamente entregando ou na sala de aula. Então é um ministério de casal que os dois podem participar juntos. Assistir mais um. Eu me chamo Suzete Maia, sou missionária em tempo integral da Primeira Igreja Batista Nacional em Joinville. No ano de 1982, eu estava cursando o primeiro ano do 2º grau. O professor Adi nos comunicou que 2 homens estariam nos visitando aquele dia, que iriam nos trazer algum presente. E aqueles 2 homens nos entregaram um Novo Testamento. Na ocasião era cinza, exatamente igual a esse, mas a cor era outra. E eu o tenho até hoje em casa, guardo de recordação. E quando chegou no sábado, eu tirei da estante, levei para o meu quarto, tranquei a porta do quarto e comecei a ler o Novo Testamento. E assim o fiz. Num dado momento, quando eu estava na última página, havia uma oração de confissão na última página.
e na última página dizia: minha decisão para receber Cristo como meu Salvador. Depois que eu fiz a oração de confissão, coloquei o meu nome e coloquei a data. Existe um versículo aqui que diz que o Senhor Jesus estaria escrevendo meu nome no livro da vida. E eu criei nisso. Eu não entendia no momento, mas eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa séria. Terminei o 2º grau e comecei a buscar a Deus em oração, pedindo a Deus para que Ele me guiasse para um local onde eu pudesse adorá-lo. E numa certa ocasião, então, já no 3º ano da faculdade, havia 3 moças, as 3 eram evangélicas. Eu não sabia que elas eram evangélicas, mas o que me chamou a atenção foi o comportamento delas. No final da aula, no intervalo de uma aula para outra, no corredor da universidade, nós começamos a conversar e eu perguntei a ela, eu falei: você frequenta alguma religião? Ela disse: sim, eu sou cristã. Ela me convidou para a igreja dela. Ela disse muito sabiamente: eu passo na tua casa e a gente vai juntas para a igreja. Eu falei: tá bom. E de fato ela foi em casa, me pegou e nós fomos juntas para a igreja. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, pelo menos que eu me lembre. Depois da mensagem do pastor, quando ele fez o apelo, algo em mim queimava dentro do meu coração e eu levantei o braço com uma rapidez, com um movimento assim de impetuosidade. E quando me dei conta, eu já estava lá no altar de joelhos, chorando, recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador, como eu já havia feito um dia, através da leitura do Novo Testamento. Mas ali eu estava fazendo uma confirmação da decisão para a minha vida. Que belo, né? Podemos ouvir o impacto da palavra de Deus. O evangelismo pessoal, aquilo que vocês viram, nós estamos estimulando muito nessa época de pandemia. Temos crescido nacionalmente, fortemente. Nós somos desafiados a fazermos um evangelismo por semana, cada Gideão. Mas esse número tem aumentado muito. E o nosso campo em São Caetano aqui já distribuiu mais de 2.000 Novos Testamentos, praticamente através do evangelismo pessoal. Nós encorajamos a todo mundo ter o Novo Testamento colocado em qualquer lugar, sempre para ele ter disponível e poder entregar. Porque, gente, vocês não imaginam como as pessoas estão recebendo o Novo Testamento nessa época agora. Muitas das pessoas choram. Quero compartilhar uma experiência com vocês. Eu tive recentemente, agora, em outubro, no médico, cardiologista, e já era a última pessoa lá na HCOR, e conversei com o médico, tem que fazer uns procedimentos, era a primeira vez, e Deus tocou no meu coração que eu deveria entregar um Novo Testamento. Mas aí eu pensei, mas eu ainda vou vir várias vezes, né? Então, pode ser depois, né? Mas depois eu olhei e falei, não, eu vou entregar hoje. Peguei e entreguei. Esse médico, praticamente em lágrimas, falou para mim, olha, foi por Deus. Eu perdi minha mãe faz uma semana, eu estou aflito, eu sou filho único, não sei para onde, estou muito acabado, ele falou. Aí eu expliquei para ele, mostrei, e ele agradeceu. Então, a minha regra tem sido essa, tenha sempre em mãos, se Deus tocar, leva, entrega. Eu tenho alguns clientes, e eu sabia de 2 casais. O esposo estava com câncer de pâncreas, um casal aqui de São Caetano, e outro lá de Mato Grosso. Também entreguei na minha visita, ano atrás, o Novo Testamento para cada um deles. E falei de Jesus para eles, mostrei, eles aceitaram, alegraram-se e tal. Passado um bom tempo, eu perguntei para eles, vocês estão lendo? É um pouco ousado, né? Eles falaram, não, nós estamos lendo sim, está sendo muito bom. Falei, continua lendo, mas aí já estávamos no meio da pandemia. Muito bem. Quando eu liguei pela 3ª vez para um casal daqui de São Caetano, a esposa falou assim, olha, meu marido, câncer de pâncreas, vocês sabem que é um câncer bem agressivo, ele não vai sair mais desse hospital. Mas ele falou, ele está lúcido? Tá. Aí eu escrevi para ele, perguntei, ele está lendo, ele lê, Davi, ele é muito religioso. Mas então eu falei para ela, coloca isso aqui. Aí eu coloquei lá, ele devia aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, entregar e tal. E ela prometeu que iria ler para ele isso, porque ele gostava muito da minha pessoa. E ele faleceu agora esses dias. A gente não sabe a obra que Deus vai fazer.
Mas é esse o nosso ministério também de evangelismo. O lá de Cuiabá ainda não faleceu, mas eles estão lendo. Então, assim, nosso ministério tem essa envergadura também muito forte, queremos crescer. A nossa meta mundial é fazer mais parcerias com as igrejas para fazer mais evangelismo nesse sentido. Conhecemos a parábola do semeador. Sabemos que tem 4 solos. E sabemos que um solo é aquele que produz de 100, 60 e 30 por 1. Vamos assistir mais um testemunho de uma semente que caiu nesse solo. Sou o pastor Valdec Lopes. A minha história começa desde que eu nasci, né? Mas eu nasci, o parto da minha mãe, no dia que eu nasci, foi dentro de um terreiro de feitiçaria. Eu cresci dentro de um terreiro, aprendi, fui ogã de atabaque dentro do terreiro. E aos 7 anos de idade, meu pai havia feito uma promessa ao diabo. Ele fez um pacto que eu seria sacrificado aos 7 anos de idade. A minha mãe me pegou, fugiu comigo e não deu para ser sacrificado com a idade de 7 anos. Depois de algum tempo, meu pai foi atrás, trouxe minha mãe de volta, eu também. E logo meu pai veio a falecer. Mas eu já estava um rapaz. E eu já me aprofundando na feitiçaria, eu comecei a ter depressões. Como eu já conhecia cigarro, bebida dentro do terreiro, eu então passei a conhecer as drogas. E eu fui usuário de drogas. E depois de ser usuário, eu passei a ser traficante de drogas. E uma certa vez eu estava baldeando drogas da Bolívia para Cuiabá. E eu passei na cidade de Cáceres, eu passava sempre ali. E nesses dias que eu parei em Cáceres, eu conheci uma moça. E eu comecei a namorar com essa moça escondida. E a mãe dela disse: ó, você não vai namorar com um traficante. E eu olhei para essa moça e perguntei para ela assim: ó, você tem coragem? Quer ir embora comigo? Ela disse: eu quero. Eu roubei a moça pela janela da casa, levei embora. Fui para Cuiabá com a moça. Quando eu cheguei em Cuiabá, mais ou menos uns 2 meses depois, ela chegou e disse: olha, eu estou grávida. Aí eu coloquei a mão na cabeça e falei: poxa vida, eu vou ser pai, eu tenho que parar com essa vida, arrumar um trabalho e começar a ter uma vida normal. E depois, quando ela teve a nenê, mais ou menos 7 dias depois do parto, tivemos que voltar para o hospital. Aí começa a minha história com os Gideões. Meus queridos, eu amava a minha filha, como amo até hoje. Eu não queria perder a minha filha. E um certo dia lá no hospital, o médico chegou para mim e falou assim: olha, fizemos tudo o que podíamos. Os nossos recursos se esgotaram, não tem mais jeito. E eu comecei a chorar na frente do médico. E usava aquelas guias da feitiçaria, tudo no pescoço, um monte de colares. E eu segurei naqueles colares e comecei a pedir para aqueles guias: me ajuda. E eu então comecei a chorar em cima dela ali. E comecei a pedir, falei: alguém que puder me ajudar, me ajude. Se tem anjo, se tem Deus, se tem o diabo, me ajude. Quando eu estava fazendo esta oração, uma pessoa bateu na porta. E eu estava molhado em lágrimas, eu fui lá e abri a porta. Falei: entra. Ele olhou para mim e disse assim: eu posso falar com o senhor 1 minuto? Falei: pode sim. Ele falou: por favor, sente-se. E ele então veio e disse assim: eu posso lhe apresentar alguém que pode te ajudar? Eu falei: mas é isso que eu quero, eu estou desesperado aqui. Ele disse: calma. E ele começou a falar de Jesus para mim. E ele então tirou de uma bolsa um Novo Testamento e me entregou na minha mão.
E ele começou a abrir o Novo Testamento e começou a mostrar alguns versículos para mim. E aquilo começou a entrar no meu coração. E eu comecei a chorar. E depois que ele falou, ele levantou e disse assim: olha, eu estou indo embora, eu tenho que continuar meu trabalho. E a hora que ele foi saindo da porta, eu perguntei: moço, qual o seu nome, por favor? Ele só olhou para mim e disse assim: eu sou um Gideão. Só isso que ele falou. E saiu. Quando o médico passou novamente, o médico olhou para mim e disse: pai, não tem jeito. Aí eu peguei o Novo Testamento e falei: esse Deus que está aqui, ó, que aqui esse livro fala, Ele vai me ajudar. Em breve o senhor vai ver a minha filha. Eu vou trazê-la aqui para o senhor conhecê-la. E o senhor verá, ela não vai morrer. Tudo que me prova que ela vai morrer. Eu falei: não vai morrer. Ele disse: olha, me prova que não. Eu falei: ela não vai morrer. Aí eu disse para ele: eu quero ir embora daqui. Ele falou: então você assina um documento aqui que você vai levar a menina. E eu então fui lá, assinei o documento. E peguei a minha filha e saí daquele hospital. E quando eu passei em frente a uma igreja grande, tinha um pastor pregando em cima do altar. Ele gritava veementemente: vai nessa tua força, Gideão. Eu estava lá do outro lado da rua, eu falei: o Gideão está lá dentro daquela igreja, eu vou lá. Quando um obreiro me viu chegando perto do altar, foi lá para me encontrar e disse: sim, senhor. Naquele momento, falei assim: eu quero que cure a minha filha, eu quero que ela saia. E aquele pastor falou: vem cá. E ele ungiu a minha filha com azeite, fez uma oração e disse para mim: senta ali. Quando foi mais ou menos 10 minutos depois, a minha filha começou a chorar. Começou a chorar. E chorava mais alto. A minha filha estava morta, reviveu. A minha filha está chorando, ela não chorava. E em seguida oraram por mim, oraram por ela novamente. Eu saí de dentro daquela igreja, eu disse: nunca mais eu saio de dentro de uma igreja, nunca mais. A minha vida desde então é pregar o Evangelho de Cristo. Eu quero dizer essa palavra para você hoje: vai nessa tua força, Gideão, que Deus é contigo. Amém, né? Que lindo, né? Conheço ele pessoalmente, tá? Ele é um evangelista muito forte, mais de 2.000 pessoas já vieram a Cristo através do trabalho dele. Hoje no Brasil nós estamos em torno de 17 mil Gideões e auxiliares, temos 760 campos esparramados pelo Brasil. Tínhamos um alvo projetado para 5 milhões, devido à pandemia nós estamos bem reduzidos, mas como eu coloquei aqui, nosso objetivo ainda é, assim que liberar escolas, fazer uma grande blitz no Brasil para estarmos distribuindo, porque, gente, o pessoal está aberto. A pandemia trouxe uma coisa na mente de cada um, é que qualquer um pode ir embora a qualquer hora. Parece que só agora ficaram conscientes de uma coisa que é normal, né? Mas a pandemia trouxe isso na mente das pessoas, né? Estamos fazendo visita nas igrejas à medida possível. Tem vezes que nós mandamos só o vídeo quando não podíamos ter presencialmente. Temos o alvo de levantar recursos para impressão, sim. Deus tem nos abençoado pelas igrejas parceiras que têm sido fiel e também pelas pessoas que colaboram através do Plant. Nosso trabalho com as igrejas, interessante. Eu comentei com vocês, contando a nossa história, que os primeiros 9 anos nós não distribuímos. Começamos, então, depois de 9 anos. E no ano que nós começamos a distribuir, 6 meses depois, teve um encontro em Chicago de pastores, né? E aí eles viram já que tinha uma associação fazendo isso. E convidaram o Gideão lá para ir e contar a história. Deram 10 minutos para ele. Quando ele contou tudo o que estava acontecendo, o líder daquele evento olhou e disse assim: irmãos, a igreja não pode ficar fora disso, não. Eles vão lá e nós ajudamos na grana. E, desde então, as igrejas são parceiras do nosso ministério no mundo. Ou seja, não partiu dos Gideões, partiu da própria igreja em vir trabalhar conosco nesse ministério. Como que a igreja trabalha conosco? Orando pelo nosso ministério. O nosso ministério é espiritual, gente. A luta, cada vez, não precisa perguntar para os Gideões, não. Quando você vai semear a palavra de Deus,
O inimigo não gosta. Então, nós oramos pelas nossas igrejas também. Vocês fazem parte. Ontem nós tivemos 60 minutos de oração e comunhão. Nós estamos usando fortemente as mídias sociais no Brasil inteiro. Tivemos o capelão internacional falando. Foi uma bênção, gente. Foi 1h30 de oração e negócio. Pela manhã, à tarde, orando pelo ministério, orando pelas igrejas. A igreja também nos apresenta candidatos. Muitas vezes que podem ser. O pastor Neto aqui apresentou alguns já fazem parte do nosso ministério, né? E é muito bom, porque ele pode ver que quando tem alguém dele também no ministério, essa pessoa também está fazendo a obra do Senhor e também pode compartilhar tudo aquilo que acontece lá. Nós temos o projeto que tem sido para nós muito relevante, que é o projeto Plante, que é plantando a palavra de Deus, né? Através da aquisição de Novos Testamentos. Estamos fortemente no Brasil nisso, então a pessoa pode contribuir mensalmente, pode contribuir uma única vez, e nós temos tanto para a igreja como para pessoas físicas. Temos muitos já que aderiram. E se você tiver o desejo de fazer isso, fala conosco, tem o Roberto aqui, tem o Moisés aqui, que quiser ser um colaborador nesse sentido, lembrando que as ofertas levantadas para isso é para aquisição de Novos Testamentos e para custeio. A nossa estrutura organizacional se paga através da anuidade dos seus membros. Estamos vivendo dias difíceis. Para todos os lados existe medo, insegurança e tristeza. Há uma grande ansiedade e a depressão tem alcançado níveis sem precedentes. Tudo isso tem gerado aumento no número de pessoas com problemas de ordem psicológica, culminando em um aumento de suicídios ao redor do mundo. Bilhões de vidas estão à procura de uma esperança e não a estão encontrando. O suicídio é a segunda causa de mortes entre jovens no mundo. Mas existe uma esperança, e nós, os Gideões Internacionais, temos levado essa esperança há mais de 62 anos no Brasil e 121 anos no mundo. Estamos falando da Palavra de Deus, do Novo Testamento que distribuímos gratuitamente. Foram milhões de escrituras distribuídas, milhares de pessoas alcançadas pelo poder do Evangelho, pois a Palavra de Deus não voltará vazia. Eu quero expressar minha gratidão a você que acreditou, que investiu, e por causa do seu investimento, em 1979, eu tive um encontro com Jesus por causa disso aqui. E hoje mais gente precisa ter esse encontro também. E em consequência, as pessoas não têm noção. Eu vou te dizer que são centenas de milhares de pessoas que já tiveram encontro com Jesus por causa de um Novo Testamento. Nesse tempo difícil, queremos reforçar a todos que nós continuamos trabalhando, agora focados no compartilhamento do Evangelho através do evangelismo pessoal. Muitas almas têm sido alcançadas através desse trabalho pessoal que fazemos com aqueles que temos contato, mesmo mantendo o distanciamento social. Mas há um grande desafio pela frente. No pós-pandemia, estamos nos preparando para uma grande mobilização de distribuição da Palavra de Deus e evangelismo pessoal. Queremos impactar o Brasil, mostrar a homens e mulheres, jovens e crianças, que a nossa esperança está viva e pode ser alcançada lendo a Palavra de Deus. 2 são os nossos desafios: mãos para distribuir e evangelizar, e recursos financeiros para a impressão das Escrituras. Deseja fazer parte desse grande projeto e viver experiências marcantes com Deus? Junte-se a nós, acessando o nosso site ou baixe e instale nosso aplicativo Gideões. É chegada a hora. Venha cumprir o ID do Senhor Jesus através do Ministério Os Gideões Internacionais no Brasil. Muitas vezes perguntam por que ser Gideão. Eu diria que todos nós deveríamos ser Gideões, ao aspecto de evangelismo, né? Mas é uma oportunidade de você exercer evangelismo pessoal. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu faço.
realmente pode fazer. Mas quando você tem esse perfil de homem de negócio, poder entrar numa estrutura toda organizada, que planeja, que se estrutura, que te capacita para fazer isso, é muito melhor. E o casal pode trabalhar. É um ministério, então, para casais, onde você pode usar seus dons e talentos, né? Olha, quantas mensagens gideônicas hoje estão sendo feitas no Brasil. E não é fácil, né, pastor, vir aqui na frente e falar, precisa de preparo. Então, nós precisamos preparar pessoas no Brasil inteiro para isso, né? Pessoas para poderem estar capacitadas também de conduzir os campos. Então, temos muito trabalho, dá para usar vários dons nesse ministério. E termino dizendo aqui, aquilo que está escrito lá em Lucas 10, 12. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Há um mandamento aqui, que nós devemos pedir. E esse é meu voto a você. Se você tem perfil, procure. Não vai atrapalhar o ministério aqui na sua igreja, não. Vai ajudar, você vai perceber isso. Essa pandemia mostrou para muitos de nós que nós somos suscetíveis a sermos vítima dela. Também mostrou para muitos de nós que nós talvez devemos fazer muito mais, porque pode chegar a nossa hora e depois não tivermos mais tempo para fazer. Que Deus nos abençoe ricamente nessa jornada e agradeço imensamente a essa igreja por essa oportunidade, por essa parceria, tanto financeira como de pessoas que trabalham conosco juntos. Muito obrigado.